Bom, gente, como eu havia dito, nós vamos revisar as classes gramaticais. E hoje é a vez dessa classe de gramatical que acompanha diretamente o substantivo. O artigo chega a ser um parceirão aí do substantivo mesmo. Ele é tão parceiro que ele se recusa a acompanhar outras classes de palavras. Se o artigo acompanhar uma outra classe de palavra, ele vai substantivar essa classe de palavra que ele acompanha. Isso é até matéria para um outro vídeo que eu vou colocar. Eu já comentei sobre isso nas nossas aulas. Mas eu vou colocar aqui também essa questão da substantivação. Então, vamos lá, vamos dar uma olhada no artigo. O que o artigo tem aí de interessante? Bom, gente, a classificação do artigo passa pela questão da própria definição dele, né? Ele é uma classe de palavra que vai definir ou indefinir o substantivo. Vai determinar ou indeterminar o substantivo. Então, dessa forma, nós vamos ter artigos definidos, que vão indicar aqueles seres determinados, substantivos determinados, e são representados pelas palavras o, a, os, as. E nós vamos ter artigos indefinidos, que vão indeterminar o substantivo, e são representados pelas palavras uma, uns, umas. Então, até agora tá bem simples, né? Então, você tem dois exemplos aí do uso dos artigos definidos e indefinidos. Encontrei a professora de português e encontrei uma professora de português. Olha como essa palavra, bem pequenininha, ela faz um estrago na oração se for mal empregada. Quando eu digo que encontrei a professora de português, eu estou me referindo a uma professora específica. Eu sei de quem eu estou falando, da pessoa que eu encontrei. Diferente da oração, eu encontrei uma professora de português. O artigo indefinido uma não determina que professora é essa. Pode ter sido qualquer professora. Eu encontrei uma professora de português. Então, a presença dos artigos aí é responsável pelo significado e sentido da oração, das orações. Outra particularidade dos artigos é essa combinação. Eles têm a capacidade de combinar com as preposições. Então, nós temos ali na coluna algumas preposições principais: a, de, em e por. E os artigos definidos e indefinidos no singular e no plural. Vamos pegar, por exemplo, a preposição de. A preposição de, combinada com o artigo o, forma a palavra do. Combinada com o artigo a, da. E assim no plural, dos e das. Olha a preposição em. A preposição em mais o artigo o forma a palavra no. A preposição em mais o artigo a forma a palavra na. Então, às vezes, você vê numa oração a palavra no, na, do, da, pensa que é uma palavra nova, mas ali dentro existe uma combinação de uma preposição com um artigo. No próximo vídeo, nós podemos ver isso melhor. Uma outra particularidade do artigo que eu gosto muito é essa capacidade que ele tem de transformar qualquer outra classe gramatical em substantivo. Isso eu falei lá no início, lembra? Eu já falei em sala de aula também. O substantivo, ele é tão parceiro, o artigo é tão parceiro do substantivo que ele se recusa a acompanhar outra classe gramatical. E se por acaso ele for utilizado contra a classe gramatical, ele vai transformar aquela classe em substantivo. Olha o exemplo ali, o andar de Elisa é muito sensual. O verbo andar foi transformado em substantivo, porque antes dele tem um artigo definido o. Mesma coisa aconteceu ali com o adjetivo vermelho, virou um substantivo. Ele foi substantivado, o adjetivo foi substantivado por conta da presença do artigo definido o antes dele. Bom, gente, ficou alguma dúvida? Você tem alguma pergunta? Vou fazer igual youtuber profissional. Coloca aí nos comentários, por favor. Então, é isso aí, gente. Basicamente é isso aí. O artigo é uma classe de palavra que, a princípio, você olha, você acha muito significante, né? O que essas letrinhas aí podem fazer? Ou a, os, as, uma, uns, umas, mas elas podem fazer um estrago se forem mal empregadas. Eu vou ver se eu posto mais alguns vídeos com algumas particularidades do artigo, coisas que não deu tempo de nós falarmos lá na aula. Mas o que eu coloquei aqui, eu falei durante nossas aulas também, tá bom?
Bom, gente, um grande abraço. É isso aí. Eu falei que os vídeos seriam curtos daqui pra frente, todos serão curtos. Aqui é só uma ajuda, tá? Se você não quiser passar aqui por esse canal que eu criei pra gente, não tem problema. Continue assistindo as videoaulas da CEDU. Aqui é um reforço. Eu fiquei pensando, meu Deus, o que nós vamos fazer para dar uma sequência naquilo que nós estávamos vendo? Não quer dizer que quando voltarmos eu não vou retomar. Eu vou retomar muita coisa. Mas, por enquanto, serve como uma ajuda. Principalmente porque tinha um pessoal de olho em concursos, de olho no Enem. Então, estou tentando fazer alguma coisa por nós, tá bom? Um grande abraço. Aula dada é aula estudada. Até a próxima.